Olá, boa noite, boa tarde, bom dia. O meu nome é Léo Bento e eu sou do Faixa Preta. Me acompanham aqui hoje o Rogério José, o Júlio Vitor e o Humberto Alves. E o tema de hoje vai ser afroempreendedorismo. E nós convidamos o Diego Reis, que tem formação na área de tecnologia da informação. Ele começou a empreender muito cedo, logo com 14 anos de idade, e hoje é CEO do Banco Digital Afro, que é a maior fintech de impacto social do Brasil. É, Antes de convidar o Diego aqui para conversar com a gente, eu vou passar a palavra para o Júlio Vitor, que vai encaminhar a primeira pergunta. Boa noite, boa tarde, bom dia para todas e todos. Diego, eu queria perguntar para você, queria que você falasse um pouco sobre o Banco Afro, o que é o Banco Afro, né, como você teve a ideia de fundar essa instituição financeira e qual é o diferencial da instituição financeira do Banco Afro para as outras instituições, né? E por que também negros e negras e brasileiros em geral devem buscar essa instituição. Queria saber um pouco sobre esse histórico. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Primeiramente, agradecer pelo convite. É sempre uma honra poder estar divulgando o Banco Afro. Então, vamos lá. O Banco Afro ele surgiu de um projeto ainda maior, o Grupo Afro Empreendedor, certo? O Grupo Afro Empreendedor, a gente iniciou ele aqui em Brasília, com a ideia de fortalecer os negócios gerenciados por negros e negras aqui da região. Então, em um período muito curto, coisa de um ano, a gente saiu de uma ideia para um grupo com mais de 20 mil empreendedores e empreendedoras espalhados pelo Brasil. E durante todo esse processo, a gente viu que tinham empresas de todos os segmentos, mas não tinha nenhuma empresa financeira, certo? E pensando muito na questão do Black Money, de manter o dinheiro dentro da nossa comunidade, a ideia não atingia até a ponta, né? Independente da gente fortalecer outros negócios criados e gerenciados por pessoa preta, a gente acabava que o dinheiro saía do ecossistema porque é injetado em um banco branco, né? Que é a sua maioria e é o seu padrão brasileiro. E a gente tinha, sim, pessoas voltadas para o viés educacional, educação financeira e afim, mas não tinha um banco. E aí, no primeiro momento, a gente tentou rodar um produto ou serviço com os principais bancos do Brasil, mas com esse viés racial e de forma bem direta, só foi enrolação, né? A gente perdeu quase um ano aí nessa tentativa. E aí a gente entendendo o mercado, como o Léo apresentou, já empreendo desde os 14 anos, então já tive empresas de diversos segmentos. Então, tendo essa noção empreendedora e principalmente um time de mercado onde o Bacen mudou o seu posicionamento, que antes o Bacen regulamentava sem conhecer, sem entender, e em sua grande maioria acabava quebrando a empresa ou o projeto, né? E com ele nesse viés de abertura de mercado, de quebrar esse monopólio dos 5 principais bancos, né? A gente falou, cara, a gente já tem o viés empreendedor, eu tenho formação na área de tecnologia, porque ao invés da gente ficar correndo atrás dos outros bancos, que no final das contas o dinheiro continuaria dentro de instituições brancas, por que não abrir o nosso banco, o banco da comunidade, né? Então, no primeiro momento, a gente validou a ideia, a gente fez um MVP, né, um protótipo do banco, e a gente queria muito entender quais produtos e serviços realmente fariam sentido para a comunidade. Que aí foi onde a gente começou a operação com meio de pagamento, as maquininhas de cartão, conta digital, e a gente também validou o produto de microcrédito. Tá? Diferente dos bancos tradicionais, a gente se posiciona como um banco de impacto social,
uma fintech de impacto social. Isso porque a gente vai muito na contramão do mercado financeiro, que é regido basicamente ao lucro, né? As pessoas querem saber só quanto que fica em caixa, e a gente tem um entendimento contrário. A gente tem um entendimento que existe margem para ganhar dinheiro, porque a gente não deixa de ser uma empresa, não deixa de ser um negócio, então temos que ter um negócio sustentável, mas ainda assim nós conseguimos diminuir nossas margens, diminuir o nosso lucro e ajudar outras pessoas. No ano passado, principalmente, a gente lançou a Rede do Bem. A Rede do Bem é um espaço onde a gente conecta quem quer ajudar, quem tem capacidade financeira de ajudar, com quem está precisando dessa ajuda, certo? Então, de forma bem direta, tudo via aplicativo, a pessoa faz uma doação e essa doação é destinada a uma pessoa que está em situação de vulnerabilidade. Ano passado, a gente rodou grandes projetos com a Souvenir, com a Léo Madeira. Então, a Rede do Bem já captou mais de 5 milhões e a gente já conseguiu impactar mais de 20 mil pessoas, né, espalhadas pelo Brasil. Então, nessa linha, o Banco Afro ele se posiciona muito como banco de impacto social por conta disso, que a gente não só tem a parte financeira, mas dentro dos nossos pilares tem a parte de cidadania financeira, né, que muito se fala de cidadania, voltado para a saúde, esgoto, saneamento básico e afim, mas pouco se fala de cidadania financeira, né, que é o simples fato de permitir que as pessoas acessem o mercado financeiro e possam ali gerenciar seus recursos. Então, os pilares do Banco Afro são bancarização da classe CDE, distribuição de renda. Então, a gente tem alguns modelos e alguns produtos onde a gente gera distribuidores do Banco Afro, são agentes do Banco Afro, então as pessoas acabam se monetizando também dentro desse recurso. Educação financeira e, consequentemente, o Black Money também é um dos nossos pilares. Diego, é o seguinte, pessoas negras e negros no Brasil, né, a comunidade negra em si, tem muita dificuldade através do mercado financeiro de obter financiamento, de obter recursos, né, para poder empreender. Existe hoje, no Banco Afro, algum diferencial de produto financeiro para acolher a comunidade negra, principalmente pessoas negras, pretas, pardos, né, que queiram empreender? Vamos lá, dentro do Banco Afro, a gente usa um algoritmo social, tá? Diferente do mercado tradicional, onde utilizam o algoritmo da própria Serasa ali, que ao meu ver não faz sentido uma empresa privada determinar quem pode ou não pode ter crédito no Brasil. Então a gente vem muito na contramão desse mercado. Dentro da nossa plataforma, a gente tem um algoritmo social que ele leva em conta questões pessoais e sociais. E isso gera um score social para a pessoa, e com base nesse score, a gente tem alguns produtos e serviços para eles. Especificamente para empreendedores, a gente tem já de cara a parte educacional, tá? É algo que a gente traz muito forte dentro do Banco Afro, do Grupo Afro. A gente não adianta só dar o peixe, né? A gente ajuda a pescar, a gente ajuda as pessoas a entenderem não só questões financeiras, mas questões diversas, tá? E fica aqui até o convite, a gente cada vez mais está buscando novos produtores de conteúdo e afins. Dentro do Banco Afro, como eu falei, a gente tem esse viés de ajudar o empreendedor, e de tempos em tempos a gente faz algumas rodadas de empréstimo, né? Hoje o Banco Afro é totalmente dos sócios, então a gente não tem um fundo por trás bancando, então acaba que a gente ainda tem essa limitação para distribuir cada vez mais crédito, né? Então depende muito da disponibilidade de caixa mesmo. E alguns projetos, né? Tem empresas que vêm até a gente para usar a gente como ferramenta para impactar a ponta, né? Então, por exemplo, a própria Rede do Bem, a Léo Madeiras auxiliou os marceneiros, o Pintar o Bem, consequentemente auxiliou os pintores, né? Então, a gente tem
o dinheiro que é doação, mas a gente também está trabalhando muito para um empréstimo mais social, né? Um empréstimo para ajudar a pessoa ali numa situação de emergência e com juros muito baixos. A ideia não é onerar a pessoa, né? A ideia é ajudar a pessoa e não afundar ela mais, que é o que os bancos tradicionais fazem, né? Eles aproveitam do momento de crise, do momento onde as pessoas estão precisando de recurso, e ao invés de diminuir as taxas de juros, eles fazem aumentar, porque o foco deles é lucro, né? Então não tem essa pegada social. Rogério, por favor. Diego, primeiro, né, boa noite a todas, todos, todes. A você em especial, Diego, agradecer a oportunidade de estar aqui com a gente, compartilhando com a gente esse conhecimento, essa possibilidade do Banco Afro, né, no diálogo com a nossa comunidade. Então, a minha pergunta, de uma forma ou de outra, você já, de alguma forma, deu aí um bom panorama, mas ela fala mais ou menos sobre... A pergunta vai no sentido de, quando se fala assim, do mundo financeiro, né, uma parcela dos movimentos sociais, às vezes, e até do movimento negro, uma parcela, tem certa reticência, né, porque pensa nessa questão de como conciliar a dimensão do dinheiro, das finanças, com responsabilidade social, distribuição de renda, né, questão do lucro. E você, enquanto negro, empreendedor negro, já falou anteriormente, inclusive, tem o aspecto da sustentabilidade do negócio, né? Você tem que fortalecer a comunidade, como vem fazendo com o Banco Afro, mas, por outro lado, tem a sustentabilidade do negócio. Então, como é essa questão para você, assim, né? Conciliar todas essas dimensões, né? Do apelo à comunidade, da sustentabilidade do negócio e, em paralelo, distribuição de renda e lucro, né? E aí eu sei que você já explicou isso bem, mas só para dar uma reforçada, né? Sobretudo com esse aspecto, às vezes, de alguns setores que acha que isso não é conciliável, né? E aí você está apresentando uma outra dimensão bastante importante aí. Então, a gente é chamado constantemente de maluco, né? Porque a gente vem na contramão total, né? Então, você já começa aqui, tipo, um banqueiro preto. Não existe, né? Tipo, não existia, né? Não existia. E minha ideia é que venham outros, tá? Então, a galera fica meio assustada até assim, mas como assim? Você é dono de um banco, né? Então, você vê que é muito incomum, né? E quando se trata de dinheiro, no geral, a gente tem ainda um negócio muito enraizado na comunidade, que é essa aversão de falar sobre dinheiro, né? E lógico que isso já vem de questões históricas, que o negro ele foi colocado em uma condição onde as pessoas falam, não, dinheiro é ruim mesmo, dinheiro é coisa do mal, não fale de dinheiro, de forma estratégica, né? Quando, na verdade, o pensamento é contrário, né? A gente tem que falar, sim, de dinheiro, né? Falar muito. As pessoas falam, não gosto de dinheiro, não posso ter dinheiro. Muito contrário, eu amo dinheiro, né? É o dinheiro que faz com que a gente consiga ajudar a nossa família, ajudar a comunidade. Então, assim, a gente tem que se empoderar disso, né? E ter esse entendimento que a gente precisa falar cada vez mais. E aí, nessa linha, é um desafio constante, tá, Rogério? A gente não se perder pelo viés financeiro, né? Porque tem muitas propostas, tem muitas coisas que financeiramente faria sentido, mas como a nossa causa é muito mais forte, a gente prefere abrir mão disso para focar no impacto social, né? Então, assim, do ponto de vista financeiro, a gente tem essa luta diária de tentar desenvolver sempre produtos e serviços que impactem a vida das pessoas, certo? Mas ainda assim sejam sustentáveis, né? Então, o pessoal pergunta, mas a maquininha do Banco Afro não podia ser taxa zero? Então, não podia porque tem um custo, né? Tem a operação por trás. O pessoal questiona, mas no Banco Afro a TED é paga. A TED é paga porque a gente não tem um fundo por trás. Falando um pouquinho desse aspecto, esses outros players do mercado, os bancos digitais novos,
Aqui é tudo zerado. Sim, mas o custo existe. A diferença é que tem um fundo por trás, em sua grande maioria um fundo chinês, bancando esse custo. Né? E até essa questão a gente leva muito em consideração, né? Qual o dinheiro que a gente está captando, né? Então, o Banco Afro que está indo para algumas rodadas de investimento, a gente tem muito esse cuidado de saber de onde é esse dinheiro, se é um dinheiro que faz sentido e que não vai comprometer o Banco Afro, ou não vai comprometer o nosso propósito de impacto social. Né? Porque, assim, impacto social, no geral, está na moda, né? Todo mundo quer ter o selinho de impacto social, mas poucas pessoas empresas fazem isso de fato, né? É muita mídia e pouca prática, né? E a gente já vem no contrário, né? A gente vem para muita prática e a mídia acaba que vem de forma orgânica. Né? Humberto. Boa noite para todos e para todas. Seguinte, você falou do banco. O Banco Afro é uma entidade que eu já conheço, venho acompanhando já há um tempo. E quando você falou do aspecto social, me levou bastante próximo ao BNDES, que é um banco de desenvolvimento social, mas que tem um suporte por trás, o Estado. Né? Mesmo sabendo que o BNDES, muitas das vezes, eu já fiquei na fila do BNDES, fui em feiras de audiovisual que iam investir o dinheiro em grupos étnicos e acabou não rolando nada. Mas você como um banco, né? Você como uma pessoa negra, esse banco ele tem como eu posso dizer, ele tem um viés, ele tem uma responsabilidade social que ele possa investir nesse desenvolvimento da população negra. Por que eu estou falando isso? Porque existe uma desigualdade muito grande. E você falou que o banco ele tem um olhar sobre a questão social. Tem alguma coisa sobre a possibilidade de trabalhar um perfil para acabar com a desigualdade social no Brasil, sobre o perfil do banco, no caminho do banco? Porque a gente vê, por exemplo, aqui tem um banco indiano que trabalha em emprestar dinheiro emprestar dinheiro para mães. E esse cara ganhou até um prêmio Nobel, acho que em 2018, 2017. Tem algum perfil? Tem algum perfil desse banco? O Banco Afro tem algum perfil desse nível de nicho especial para ajuda? Não só tem um perfil, como é o que a gente faz muito, né? A grande questão é o recurso, né? O fundo que vai estar bancando esse suporte, porque são duas coisas, né? Primeiro é o dinheiro que a gente tem que ter aqui para poder chegar à ponta, e o segundo é como é feita essa análise na ponta, né? Que foi o que eu falei um pouquinho antes, que até então o mercado ele é regido por uma análise de uma empresa privada branca, né? Então, os nossos são cada vez mais deixados de lado, né? Existem vários estudos aí onde demonstra que o negro tem o seu crédito negado 3 vezes mais do que o branco, tendo as mesmas condições. Então, não faz sentido, né? Eu vivenciei isso mais novo. Então, a gente vem justamente nessa contramão. A gente vem justamente fornecendo produtos e serviços para quem até então estava fora do mercado financeiro. Então, o Banco Afro, além dele ser o ferramental, a gente busca a todo momento estar fazendo captações, estar fazendo integrações para poder apoiar a ponta, apoiar o negro, a negra, seja no seu empreendimento ou seja para sair de uma situação de vulnerabilidade. Diego, a última pergunta, né, que cabe a mim é um pouco menos o Diego, dono do Banco Afro, e o Diego, economista intelectual, uma pergunta assim mais do panorama político e nacional, né? O Diego intelectual. Eu queria perguntar para ti, em tempos de aumento de informalidade e impulsionamento do empreendedorismo, e que a segurança social vai perdendo terreno, que ações poderiam ser impulsionadas pelo mercado financeiro para recuperar essa segurança social da população brasileira? Aí, de uma forma, né? Quais são as suas reflexões assim sobre isso
pudesse compartilhar. Então, vamos lá, temos algumas frentes aí de trabalho, né? Falando um pouco do Banco Afro, que você falou, a gente tem e se chama Rede do Bem, tá? É a Rede do Bem, onde as pessoas fazem as doações e ajudam pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, como eu falei, a gente rodou bigs projetos ano passado, mais de 5 milhões de captação, mais de 20 mil pessoas impactadas financeiramente. Só que a gente tem que entender que são duas linhas, né? A primeira linha é os escritórios estão fechados, as empresas estão fechando e a galera está passando fome. Então, tem que ter uma frente de trabalho emergencial, é dinheiro na ponta mesmo, é quem ainda conseguiu sobreviver, está operando e tem condições de ajudar, ajude, porque as pessoas estão passando fome mesmo. E o outro ponto é a retomada do trabalho, né? Passado esse período, as pessoas vacinando e a pandemia sendo controlada, as pessoas vão precisar voltar para o mercado. Só que precisa de recurso. Quem está empreendendo e ficou fechado não vai ter recurso. Então, dentro do Banco Afro mesmo, a gente tem a parte de doação, a parte de dinheiro dado mesmo, e a gente tem a parte do empréstimo social, que é um empréstimo para retomada das atividades com um juros justo, né? Um juros onde não vai onerar a pessoa na ponta e vai ajudar para ela estar comprando matéria-prima, para ela estar se organizando e retomando suas atividades, né? Do ponto de vista do Diego, é evidente que as ações do governo, principalmente, não foram bem articuladas, né? A gente tem algumas contradições, né? Então, vamos lá, os governos fecham os hospitais de campanha, não terminam as obras da ampliação das UTIs e afins, e aí, de repente, vai lá e implementa um lockdown, sem um plano financeiro estruturado de apoio para essas pessoas que estão morrendo. Então, assim, são as coisas que eu falo, não faz sentido, né? Tipo, a gente precisa de mais UTI, o governo vai de continuar construindo, ou continuar mantendo o hospital de campanha, não, ele fecha o hospital e implementa um lockdown. Qual é a lógica? Né? Então, eu entendo que da necessidade do fechamento, concordo também, mas eu entendo que as coisas não precisavam ser assim se tivesse sido planejadas de forma estratégica e pensando que o principal bem não é o dinheiro, é a vida. Quem morreu, perdeu. Quem morreu, não tem mais nenhuma possibilidade. Então, assim, o principal bem não é se o governo vai ficar endividado ou afim, é quantas vidas ele vai salvar, né? Então, eu tenho isso muito claro e eu fico muito feliz na Rede do Bem, que a gente recebe muito vídeo da galera agradecendo, da galera validando o nosso projeto, né? Então, assim, diariamente a gente é muito acessado, o pessoal, cara, eu estava passando fome e você trouxe comida para minha casa, né? Você trouxe dignidade para minha família. Então, a gente fica feliz de poder ajudar, de poder ser uma ferramenta que ajuda as pessoas a saírem dessa situação de vulnerabilidade. E a gente entende que a gente precisa cada vez mais de mais ajuda, né? De mais pessoas doando, porque a gente sabe, sim, que tem muita gente passando fome, mas do outro lado tem muita gente com caixa positivo que pode estar ajudando outras pessoas, ajudando a comunidade e afins. Diego, muito obrigado, meu irmão, por ter aceitado aí conversar com a gente. A gente está muito feliz, né, de ter você aqui trazendo toda essa perspectiva, né, de enfrentamento do racismo e, ao mesmo tempo, trazer possibilidade de bem viver para as pessoas a partir da sua experiência empreendedora. Mas, Diego, toda vez que a gente termina aqui o Faixa Preta, a gente pede para que a pessoa que está sendo convidada para conversar com a gente, que ela indique um ou alguns livros, né, que as pessoas precisam ler. E aí, diante disso, eu peço para que você indique algum livro aí que você acha que seja interessante, que as pessoas precisam ler, e já encaminhe para as considerações finais. Muito obrigado, meu irmão. Eu que agradeço o convite, agradeço a possibilidade
estar divulgando o Banco Afro, né? A gente precisa disso, precisa de vocês, da comunidade envolvida no projeto. É um projeto da comunidade para a comunidade. Então, é junto que a gente vai conseguir fazer as coisas serem diferentes, tá? Uma das coisas que eu falo muito é que a comunidade negra ainda tem um pensamento muito individualista, né? Que quando a gente se organizar e se entender enquanto comunidade, enquanto coletivo, a gente domina o mundo, tá? A gente domina o mundo, porque a força a gente já tem, a estratégia, e a gente sabe do nosso potencial. Cara, um livro que eu sempre indico para todo mundo é Pai Rico, Pai Pobre. Eu acho que é um livro que quebra muito esse viés de que o dinheiro é ruim, de que o dinheiro é algo que a gente não pode ter, não pode falar, né? Então, Pai Rico, Pai Pobre é um livro de cabeceira, e eu acho que todo mundo tem que ler, todo mundo tem que ter um entendimento, que ele fala muito de educação financeira, de como gerir o seu dinheiro ali. Então, essa é a minha indicação, e, assim, já me coloco à disposição, não só eu, mas todo o time do Banco Afro, tá? O que vocês precisarem, a gente está sempre disponível. É meio corrido, lógico, mas a gente se organiza, e a ideia é a gente se ajudar e se fortalecer enquanto comunidade. Perfect.